Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para que você possa meditar junto comigo. E o tema do nosso devocional hoje é Vencendo o Desânimo. E quem já não se sentiu desanimado em alguma área da vida? Seja numa vida pessoal, vida familiar, no casamento, na igreja, espiritualmente dizendo, né? Quem que nunca se sentiu desanimado diante de uma situação, de uma frustração, de um medo, de um desafio, de uma dificuldade? Todos nós, em algum momento, já desanimamos. Mas eu quero trazer aqui, queridos, 4 dicas importantíssimas com base numa história maravilhosa, que eu tenho certeza que você já ouviu, e que com essa história nós vamos tirar 4 lições, 4 dicas importantes para vencermos o desânimo. Mas antes de nós vermos essa história, eu vou trazer texto base. Vamos montar uma linha de raciocínio e vamos ali para essa história, ok? E antes de eu falar, nós lermos, darmos início a esse devocional, eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal. 20% das pessoas que nos assistem, queridos, muitas vezes não são inscritos no nosso canal e todo dia nos assistem. Então deixa eu dizer algo para você, é gratuito, você não paga nada. Se inscreve em nosso canal, ok? E você que já é inscrito, faça aquele grande favor para mim. Nos ajude a poder fazer o YouTube entender que você gosta do vídeo e que ele pode recomendar para mais e mais pessoas, ok? Basta você fazer o quê? Gratuitamente em 10 segundos. Curtir, que é deixar um joinha, comentar e compartilhar. Se você fizer isso, o YouTube também entende que ele pode recomendar porque o vídeo é bom. Se você não faz isso, o YouTube não recomenda e nós não alcançamos novas pessoas. Pessoas que muitas vezes estão precisando, queridos, ouvir uma palavra. Quantas pessoas você conhece que estão desanimadas, vivem desanimadas e que precisam ouvir uma palavra de ânimo agora? Não é verdade? Então vamos lá, vamos falar então como vencer o desânimo. Vencendo o desânimo. E eu quero dar início trazendo um texto muito conhecido também no nosso texto base, que é dos coraitas, os filhos descendentes de Corá, que escreve um salmo, e nesse salmo ele diz o quê? Vamos lá. Salmo 42, verso 5. Salmos 42, verso 5. Diz assim: Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Vocês viram só, queridos, que o salmista, ele demonstra uma tristeza profunda. Por quê? Porque ele estava lembrando de situações boas, situações alegres, e a situação que ele estava vivendo ali, naquele momento, talvez não fosse algo tão prazeroso. Então ele se lembrava de situações alegres, boas, que fazia talvez ele criar uma certa esperança. Daí eu falo para você, quantas vezes você também não se sente assim? Ah, naquele tempo que eu tinha saúde, aquele tempo que eu tinha dinheiro, aquele tempo, e aquele tempo, e aquele tempo, e assim se vai. Não é assim? Você não se sente assim também muitas vezes, queridos? Quem de nós nunca se sentiu assim?
Todos nós, em algum momento, já nos sentimos assim. O desânimo ele é algo humano, ele é algo da nossa natureza. Mas claro que o desânimo, né? Ele pode vir, como eu já disse, pela frustração, o medo, o desafio, as dificuldades. Ele pode vir por causa do momento que você está passando hoje. Você lembra do momento que você passou lá atrás? Traz o desânimo, a tristeza. E o desânimo ele pode ser algo meramente humano, ocasionado da vida, na nossa vida, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o desânimo ele também pode ter causas espirituais. Causas espirituais que nós devemos tomar cuidado. E antes de eu falar um pouquinho sobre essa causa espiritual, o qual Jesus nos alertou e nos trouxe ali uma visão muito clara, eu quero também trazer um posicionamento de um outro homem de Deus, que também se sentiu desanimado diante de umas situações. E esse homem era o homem segundo o coração de Deus, que você já vai saber quem é, que é Davi. Quando a gente fala o homem segundo o coração de Deus, você já fala de Davi. E se você é um leitor da Bíblia, estudioso da Bíblia, você vai dizer, vai falar do Salmo 51, né? Verdade. Salmo 51, verso 10 a 13, diz o que pra gente aqui, ó? Olha só o que Davi fala. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me, olha só, presta atenção, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ou seja, embora esse salmo seja um salmo de arrependimento, o arrependimento ele mostra uma tristeza, porque Davi ele viu que diante do pecado que ele cometeu, ele poderia pôr tudo a perder, mas ele se arrependeu profundamente. E a gente percebe nessa oração de arrependimento dele, nós percebemos a tristeza quando ele fala que devolva-me a alegria da tua salvação. A salvação, a presença, a unção. Então, o desânimo, a tristeza, ele é algo natural do ser humano. Mas, como eu disse, ele também pode ter causas espirituais. E aí que eu tenho que tomar muito cuidado e criar muita atenção, independente se ela é meramente humana, esse desânimo, ou se ela é espiritual. Porque nós podemos, queridos, simplesmente deixar de ser aquilo que precisamos ser no mundo, aquilo que precisamos ser na nossa casa, na vida dos nossos filhos. E o que nós precisamos ser na vida dos nossos filhos? Olha só que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele ensina para nós. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, o que nós somos? O que nós não podemos perder? Nós não podemos perder esse sabor, essa luz. Nós somos a diferença nesse mundo. E você é a diferença muitas vezes na sua casa, a diferença na sua família. Você é o que dá o sabor diferente. Você é a luz que traz alegria para essa casa. Se você se deixasse levar pelo desânimo, muitas vezes a sua casa inteira pode cair. Você viu como é perigoso
você se deixar ser dominado pelo desânimo? Agora, como que eu posso vencer o desânimo? E aqui vem a historinha que eu contei para vocês, que eu vou contar para vocês. A historinha de um homem chamado Gideão. E esse homem, amados, ele foi levantado por Deus numa situação aonde o povo de Israel tinha feito aquilo que desagradava a Deus, estava adorando os deuses dos midianitas, estava se envolvendo com toda aquela situação de idolatria com os midianitas, e Deus simplesmente entregou Israel nas mãos dos midianitas. E os midianitas dominaram Israel. E o que o povo de Israel fez para poder tentar se livrar? Eles foram e fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, para poder se ver livre de alguma forma. Então, só para você ter uma ideia, o povo de Israel, que ele chegou a empobrecer, entrar numa miséria tão grande, que eles chegaram a pedir socorro a Deus. Porque Deus realmente tirou a mão de bênção, de proteção de cima deles, por causa da desobediência, por causa da idolatria. Deus tirou a mão, entregou os medianitas começaram a fazer o que eles quiseram. Então, eles clamaram ao Senhor. Deus levantou um profeta para trazer uma advertência para aquele povo de Israel. Tudo isso que eu estou dizendo você pode ver lá no livro de Juízes, capítulo 6, o capítulo 6 inteiro, até o capítulo 7, você vai ver essa história inteira. Nós vamos nos concentrar no capítulo 6, tá? Deus levanta um profeta, o profeta de Deus vai até aquele lugar, sacode aquela cidade com uma palavra de exortação. Deus envia um anjo até um homem chamado Gideão, e Deus usa Gideão para poder libertar Israel das mãos dos midianitas. E dentro dessa história de Gideão, eu quero que você possa vir comigo e que você possa meditar em 4 lições que nós aprendemos. Antes de Deus levar Gideão a vencer os midianitas, a lutar e a vencer, Deus teve que mudar algumas coisas na concepção, na forma de ver de Gideão. Ok? E é isso que muitas vezes gera o desânimo, porque o povo estava escravizado, estavam se escondendo. O anjo, quando aparece a Gideão estava malhando, estava simplesmente, só para você ter uma ideia, ele estava malhando trigo num tanque de uva para esconder dos midianitas. Só para você ter uma ideia, ou seja, estava desanimado? Claro que estava. O povo inteiro de Israel estava desanimado. Estava abatido por causa do quê? O que gerou o desânimo? E é aqui que a gente tem que entender. O que ocasiona? Nós temos que entender o que me ocasionou o desânimo. No povo de Israel, o que ocasionou o desânimo? A desobediência, a idolatria, deixou Deus de lado, deu espaço, deu brecha para o desânimo. E ali o povo estava totalmente desanimado. Então o anjo do Senhor, quando chega até Gideão, como que o anjo do Senhor encontra Gideão? Desanimado. Então, quais são as lições que nós podemos tirar da história de Gideão? Primeira lição que nós vamos tirar: mude a atitude. Está desanimado? Você tem que ter o poder de reação, mudar a atitude. E para isso eu quero mostrar para você Juízes, que é a história de Gideão, capítulo 6, verso 12. Ok? Vou colocar na tela para você aí. Ó. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse:
O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui, queridos, nós vamos entender algo poderoso da parte de Deus. Você percebeu que o anjo do Senhor chamou Gideão de poderoso guerreiro? O anjo já estava fazendo com que ele pudesse mudar a atitude, se levantar, ter uma ação, uma atitude, mostrando para Gideão: olha, Gideão, você não é fraco nem incapacitado. Deus está com você. É isso que o anjo queria dizer para ele. Deus está com você. Levante-se, use sua fé. Não fique se apoiando nos seus sentimentos. Não fique se apoiando no que você está vendo. E a mesma coisa, se você se encontra desanimado, é o que você tem que fazer. Você tem que se levantar, usar a sua fé e parar de olhar para as circunstâncias e se levantar. Você é um poderoso guerreiro. Deus está com você. Deus está com você. Você tem que tomar uma atitude de fé. Então mude a sua atitude. Ok? Vamos para a segunda lição? A segunda lição, queridos, é simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Vamos entender essa lição? Livro de Juízes, capítulo 6, verso 13. No verso 13, olha só como essa situação se parece conosco quando estamos desanimados. Presta atenção. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Queridos, muitas vezes quando a gente está desanimado, o que a gente faz? A gente começa a fazer o quê? A gente começa a questionar. A questionar o porquê do sofrimento, o porquê da situação, o porquê disso, o porquê daquilo. A gente começa a encher um monte de porquê. E a gente quer ouvir de Deus. Por quê? Deus não vai te responder, queridos. Deus não respondeu Gideão. Deus não respondeu Gideão. Eu vou te mostrar. Vou voltar lá. Vou colocar agora na sequência o verso 14 para você ver o que Deus falou para ele. Ó. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Você viu que ele não respondeu? Deus não respondeu por quê? Deus simplesmente falou para ele: com a força que você tem, do jeito que você é, desse jeitinho que você é, eu vou fazer você libertador de Israel. Não sou eu que estou enviando você? Ou seja, Deus não respondeu o porquê dele. Queridos, Deus não fica perdendo tempo com determinadas situações que foram eles próprios que se colocaram. Situações que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, nos frustramos, criamos medos, que geramos um desafio que muitas vezes nos traz um desânimo, que nos traz uma dificuldade, que nos traz um problema e que nos ocasiona um desânimo. Por que Deus vai ficar jogando na tua cara isso? Não vai, porque isso não vai resolver o problema. O que Deus fez? Do jeito que você está, com a força que você tem, eu vou levantar você para poder libertar Israel.
Você percebeu só, queridos? Então, simplesmente obedeça, não fique questionando. Deus deu uma direção para ele, Deus ordenou a ele, então obedeça. Existe um texto que Deus fala claramente que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que Samuel disse a Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Quem está te dizendo não é um estudioso, não é uma pessoa que não sabe se vai dar certo ou que existe uma possibilidade de dar errado. Quem está mandando, quem está falando com você é o próprio Deus. Então obedeça, porque se você obedecer o que Deus está te ordenando, chance é zero de dar errado. Ok? Mas vamos lá para a terceira lição. Mude a imagem que você tem de si mesmo. O desânimo de Gideão era tão grande, queridos, que mesmo depois de Deus ter falado com ele, que estaria do lado dele, ele achou outra desculpa para tentar fugir do que o Senhor havia planejado. Queridos, é bem do ser humano isso, é bem nós. Para dizer bem claro, é bem nós. Né? Olha o que diz Juiz, dentro já mesmo do livro de Juízes, só que agora dando continuidade, o verso 15 do capítulo 6. Olha só o que Gideão fala para Deus. Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ou seja, ele achou outra desculpa agora. Queridos, uma pessoa quando ela está desanimada, ela fica tentando achar desculpa. Primeiro ela começa com os porquês. Daí depois ela vai para as desculpas. E isso é característica de uma pessoa que não quer sair do desânimo. Então olha o trabalho que Deus deu, o trabalho que Gideão deu para Deus, para poder reanimar Gideão. E é o trabalho que Deus tem muitas vezes para animar a gente, eu e você. Ficamos arranjando desculpa. Gideão fala: porque a minha clã, a minha tribo é a menor, porque eu sou menorzinho, sou mirradinho, sou fraquinho, judiação de mim. Queridos, saiba que por trás da palavra dó de si mesmo, é um demônio que age por trás disso. É um demônio que age por trás desta situação de você se ver como um coitadinho da história, como a vítima da história. Isso é demoníaco. E eu posso, olha, queridos, eu posso testemunhar para você casos de pessoas que ficavam com essa situação: ai, que dozinha de mim, tadinho de mim, eu sou pequenininho, eu sou isso, eu sou aquilo. Tinha demônios por trás disso. Satanás manipulando, tentando segurar a pessoa no desânimo. Por isso que eu digo que o desânimo ele pode ser tanto físico, natural do ser humano, como ele pode ser espiritual. Ok? Então mude essa imagem, mude a concepção que você tem. Não importa se você é magrinho, altinho, gordinho, não importa. Não importa quem você é. Deus não está com você? Ele já não disse que estava com você? Tudo que você for fazer, não vai ser só você, vai ser Deus com você, te capacitando. Então não importa se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você é lindinho, se você é feinho, se você é tortinho, se você é retinho, não importa. Pare de se vitimizar. Pare. Deus está com você. Ok? E a quarta e última lição que eu quero trazer, queridos, é: lembre-se que Deus está com você. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 16, para nós encerrarmos.
Vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo. Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Verso 16. O Senhor respondeu, olha só que Deus respondeu para Gideão e responde para mim e para você hoje. Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você entendeu? Você entendeu como vencer o desânimo? Então, se você está assistindo esse devocional hoje e se encontra assim, deixa eu fazer um apelo a você, para que você se coloque nessas ações e nessas atitudes que nós listamos aqui. Levante-se, tome essa atitude, tome essa coragem, saia do vitimismo, se coloque em ação, coloque Deus nisso que você está fazendo e você vai ver. Deus vai fazer de você vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus, naquilo que você estiver fazendo. Amém? Vamos orar, queridos? Antes, não esqueça, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome, Pai, por mais esse dia e consagramos ao Senhor esse dia ao Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, que nesse dia de hoje, o Senhor possa nos ajudar, estar conosco como o Senhor esteve com Gideão, nos ajudando, nos animando, nos fortalecendo, Pai, segurando em nossas mãos, para que nós não venhamos desanimar diante das situações, seja ela qual for. Esteja conosco, nos fortaleça, nos dê direcionamento e sabedoria para podermos lidar com todas essas situações, vencendo o desânimo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.